Olá, crianças, boa tarde. Vamos começar aqui com a nossa primeira aula online, mas em breve a gente espera ser uma aula presencial. Então, hoje nós vamos dar uma entrada aqui e começar com o nosso livro infinito. Mas ontem vocês ficaram com uma tarefa de casa. E se hoje vocês não puderam estar lá na aula, na plataforma, eu vou pedir que vocês me enviem a foto com aquela atividade pronta. E mais, lembra que desse livro, esse livro que eu apresentei para vocês, que é um e-book, esse livro é gratuito, por isso que ele está impresso assim. Então, eu apresentei para vocês, a ideia do livro é para você pintar e colorir. E ele traz vários desenhos muito bonitos com uma poesia da Rosiana Murray. E o desenho é de uma bordadeira, a Marta Dumont. Então, esses desenhos aqui, eles podem ser pintados, colorido, em tecido, podem ser coloridos no papel, ou ainda eles podem ser bordados. Para quem sabe bordar, se tem aí alguém na família que gosta de bordar, pode me pedir o endereço do e-book, que eu passo o endereço. Então, o que eu quero? Eu pedi que fizessem uma leitura, que pintassem e fizessem uma leitura dessa poesia. E aí eu vou pedir que vocês gravem. Não precisa de gravar a imagem de vocês. Não precisa, se não quiser. Não vou publicar. O dia que a gente fizer um trabalho que eu for publicar, podem ficar tranquilos que eu vou avisar. Então, não vou publicar. Mas podem gravar somente a voz. Adicione aí o microfoninho do WhatsApp e faça essa leitura, somente a voz, só para eu ouvir vocês fazendo a leitura, porque eu ainda estou conhecendo vocês. Então, eu quero ver como que está essa leitura para a gente programar o nosso trabalho. Então, vamos lá. Sobre o livro, nós vamos começar aqui com um livro novo. Vocês estão acostumados com o livro do Coque, né? Mas tem esse livro, esse ano, está um pouquinho diferente. Ele mudou, lembra? Não é mais aquela outra capa, é todo ilustrado, mudou algumas coisas. Então, eu quero passar com vocês como funciona o nosso livro aqui. Então, olha só, sempre aqui no final de cada livro, né, aqui o grupo 1, nós vamos até o grupo 8, no finalzinho aqui tem uma frase, aqui vem preservar para ter. Então, esse preservar para ter significa o quê? Nós temos que cuidar do que a gente tem, principalmente cuidar da nossa natureza, para que a gente sempre tenha. A gente ama a natureza, a gente ama uma água limpinha, uma água pura, um ar puro, a gente ama tudo isso. Então, a gente tem que preservar o que a gente tem agora, para que no futuro a gente continue tendo. Então, esse é o tema do livro. Tudo que a gente for trabalhar em português, matemática, ciências, história, geografia, vai ter vai seguir esse preservar, esse tema, preservar para ter. Então, é um assunto que vai ser muito comentado. Vamos lá. Sobre esse assunto, para vocês entenderem o que significa, lá do grupo 1, o Fernando Pessoa é um poeta. Vou falar muitos poetas com vocês. E ele disse assim, ó, eu já disse, mas vou repetir. Não se represa um rio, não se engana a natureza. Faça a represa o que quiser, pois o rio, cedo ou tarde, vai arranjar um jeito de rasgar a terra, abrir um caminho e voltar a correr em seu leito de origem. Ou seja, que é isso? Vocês já ouviram falar naquelas represas que fazem para gerar uma hidrelétrica
ou mesmo os açudes, né, para alimentar os animais, para fornecer água para os animais ou para irrigar as plantas. Então, segundo esse tema, a tendência do rio tem que ter muito planejamento, muito cuidado ao fazer essas coisas, porque a tendência do rio é seguir o seu leito. O que é o leito? É aquele lugar onde a água do rio passa, é seguir a sua corrente. Então, um dia, ele tende a voltar a correr, conforme era a origem dele. Então, por isso, os grandes acidentes acontecem. Às vezes, as represas rompem a barragem. Então, quando você quer fazer uma represa, você vem aqui nesse leito do rio e constrói uma barragem, ou seja, coloca terra aqui para impedir que o rio, que a água do rio continue saindo, né, no seu leito normal, e aqui ela vai ficando represada, parada. Represar é parar essa água e o fluxo de água, e ele vai começa a acumular água aqui, que aí inunda aquelas áreas enormes. Então, o que ele diz? Que tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que preservar os nossos rios. Bom, mas vamos lá. Depois vocês vão entender isso melhor. Vamos lá no início conhecendo o nosso livro. Então, sempre teremos uma abertura de capítulo. Sempre aqui teremos a abertura de capítulo. O que significa isso? O que nós temos nessa abertura? Na abertura, por exemplo, aqui ó, do primeiro capítulo de português, que será a nossa aula de hoje. Aqui tem algumas imagens aqui para nos levar para o tema, nossa língua portuguesa. Então, aqui tem um mapa, né, o mapa do mundo, e aqui com os continentes, aqui está o Brasil. O Brasil fala a língua portuguesa? Fala, né? Mas aqui a gente tem também Cabo Verde, Portugal, lá na Europa. Então, são os países onde fala a língua portuguesa. E aqui um comentário dizendo que é uma língua das mais... A língua portuguesa está entre as 10 mais faladas no mundo. Então, o nosso português é muito falado. Ele está em 6º lugar. Então, das línguas mais faladas no mundo, isso é difícil de ter esse dado, mas hoje a língua mais falada em primeiro lugar é a China, e aqui, que é um país muito populoso, e aqui em 6º lugar está o nosso português, mais falado no mundo. Então, tem vários aqui, tem 4 línguas entre a primeira e a nossa língua portuguesa. Então, vamos lá. Gente, as atividades. Como são as atividades? As atividades são divididas em 3 tipos de atividades. Nós temos os exercícios de aplicação. Então, o capítulo tem as atividades, onde vem a teoria. A gente vai estudar um pouquinho, nos preparar para fazer as atividades, e depois tem os exercícios. Os exercícios, nós temos exercícios de aplicação, que nós vamos fazer em sala de aula, mas nós temos os exercícios propostos. Esses exercícios propostos é para você treinar e fazer aí na sua casa. Bom, é para eu fazer com ajuda? Na verdade, é para você já saber fazer esse exercício e não precisar de ajuda. Mas se precisar de ajuda, pode me perguntar que eu vou ajudar a vocês a fazer esse exercício. Mas não precisa ficar esperando por alguém, um adulto, ajudar vocês aí. Vocês façam. Não tenha medo de errar. A gente está aqui para aprender. Então, se estiver errado, eu vou corrigir e, principalmente, eu vou descobrir o que você ainda não sabe, o que você precisa aprender ainda. E isso, para mim, vai ser muito bom descobrir isso, tá? Então, faça sem medo.
E ainda tem uma outra atividade que vai aparecer de vez em quando, que é o para conferir. O para conferir são respostas rápidas, exercícios curtinhos, que vai servir para a gente ver se você realmente aprendeu. Então, olha, você fez os exercícios em sala de aula, fez os exercícios para aprender, fez os exercícios em casa, lá sozinho, para ver o que você aprendeu e treinar mais um pouquinho. E aí vem para conferir, que aqui já é para você chegar aqui sabendo fazer. Lá no final de cada capítulo tem o organizador visual. É um mapa. Aqui a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente viu no capítulo. Esse ajuda a gente a direcionar, a resumir tudo que a gente aprendeu. Isso aqui vai ser muito bom. Bom, lá no final do livro, nós temos os famosos encartes. Muito bom. E os adesivos. Os adesivos é para descolar e colar. No meu livro, depois vocês me contam, no meu livro não tem. Os encartes são para recortar e os adesivos são para destacar e colar, que a gente ama quando isso aparece. Autoavaliação. No final de cada livro, quando a gente terminar o G1 de português, então, no final dos livros, tem aqui essa avaliação para a gente descobrir. Você vai se autoavaliar. Se você realmente fez tudo certinho, seguiu as indicações. Deixa eu achar o meu aqui. Olha só. Se você estudou direitinho ou se dedicou, olha, esclareci minhas dúvidas. Gente, quando tiver dúvida, por favor, pergunte, não deixa a dúvida passar. Quando a gente chegar no final de um capítulo, é para você já estar sabendo aquele conteúdo. Então, não guarde dúvida, pergunte sempre. Respeitei a todos? É muito importante respeitar a todos, respeitar os amigos, os colegas, se respeitar. Colaborei nas atividades, mantive a organização, fui organizado, fui pontual, fiz as tarefas, mantive as tarefas em dias, principalmente agora que a gente está online, não deixar acumular é muito importante. Fiz as tarefas de casa, é muito importante que você faça. Se você não conseguir, a gente faz junto, mas me chame, me avise, pede ajuda. Mas tem que fazer as tarefas de casa. Mantive a concentração nas aulas? Gente, concentração. Então, é muito importante que você venha para a aula e deixe a câmera aberta para que eu possa ver você e te ajudar a se manter concentrado na aula. Então, vamos lá. Tem ainda no final do livro essas folhas, que é produção de texto. Você pode produzir textos ali. A tia Luana, em produção textual, deve usar, eu não sei se ela vai optar por caderno, ou nós também podemos usar, ou você pode também produzir textos quando você tiver vontade de escrever, viu alguma coisa, dá para escrever isso, vai lá, escreve, nem que seja frases, pode utilizar à vontade estas folhas aí, de produção de texto. Bom, e agora, nos textos, sempre que houver um texto nesse quadrinho verde, vem um texto para nós, com histórias, eu amo. Então, olha só, então sempre o quadrinho verde é um texto. Esse texto, ele tem tudo a ver com o conteúdo que será trabalhado. Então, e ainda vem o vocabulário. Gente, eu nem gosto que venha vocabulário, porque eu quero que vocês aprendam a utilizar o dicionário. Então, mantenha o dicionário. Se o seu dicionário ainda estiver no colégio, pegue o dicionário, ou me avise que o seu está no colégio, que eu vou disponibilizar na secretaria para que vocês possam pegar. Eu quero que vocês aprendam a utilizar o dicionário.
Isso é muito importante. E aqui nós temos um QR Code. Gente, eu amo QR Codes, porque eu sou curiosa. E todo estudante deve ser curioso. Então, esse QR Code, sabe quando a gente vai visitar a avó, ou aquela tia, ou então uma gaveta alta, uma caixinha que está guardada na nossa casa há muito tempo, que a gente fica curiosa para olhar o que está dentro, ou curioso? Então, só que aí na casa do outro a gente não pode abrir a gaveta ou pegar a caixinha, uma caixa toda encapada, toda bonitinha, que a gente fica curioso para ver o que tem dentro. Mas a gente não pode, porque nós somos educados e sabemos que não podemos mexer nas coisas do outro, que não são nossas. Então, mas aqui no QR Code, por favor, é para vocês explorarem. Então, quando vocês pegarem o telefone, na câmera do telefone, e apontar para o QR Code, sempre vai ter um texto ou um vídeo para aumentar o conhecimento de vocês. Então, explorem. No ano passado, poucos QR Codes funcionavam, mas nesse livro é para funcionar. Então, por favor, me ajudem. Quando não funcionar, me avise que eu aviso para a coordenadora do COC, porque nós pedimos que funcione. Ele tem que funcionar e nós vamos utilizar esse recurso em aula. Bom, ainda nós temos ainda os textos quando tem esse binóculo, então é para a gente ir um pouquinho mais além e aprender um pouquinho mais. Então, apresenta conteúdos que adicionam ao nosso conhecimento. Vamos lá, então, agora estudar? Vamos. Olha só. Sempre, gente, eu vou colocar qual livro estamos. Vou começar a aula desse jeito aqui, ó. Qual é o assunto da aula e qual livro, grupo 1, né, o livro G1 e página 14. Então, para você se direcionar, sempre olha que vai estar em vermelho. Grupo 1, que é o livro 1 e a página 14. Vou utilizar imagens que não, né, abertura aqui, que não tem no livro, mas que serve para a gente já ficar mais curioso. Então, aqui nós vamos começar falando do nosso alfabeto. E aí, gente? O nosso alfabeto. Conhece todo o alfabeto? Todos os sons que a gente produz as palavras, eles são representados por sinais. Esses sinais são as letras A, B, C, D, são as letras que compõem o nosso alfabeto. Então, vocês se lembram que quantas letras que tem no nosso alfabeto? Quantas letras tem? Pensou? Sempre foi assim? Sempre tivemos, se você pensou e lembrou aí, nós temos 26 letras. Mas sempre tivemos 26 letras? Não, nem sempre foi assim. Nós, antes, as letras K, W e Y não faziam parte do alfabeto. E aí depois entrar. Então tinham 23 letras, mas agora nós temos 23, porque as letras K, W e Y também fazem parte. As letras são divididas em dois grupos do alfabeto, são organizadas em dois grupos. Quais são esses grupos? Se a gente for separar tudo isso daqui, as 26 letras, nós vamos separar em dois grupos. Um grupo é chamado de um grupo pequeno, de 5 letras. Como que chama? Vogais. Então, as vogais têm 5 letras. E depois, nós temos 21 letras que compõem as nossas consoantes. Qual a diferença do som entre uma vogal e uma consoante? Na vogal,
o som vocal, o som sai diretamente pela boca. Não tem obstáculo nenhum. A, E, I, O, U. Não tem obstáculo. Se eu fechar aqui, ó, A, E, I, O, U, nem tem movimento de língua, nada. Não, o dente não atrapalha, nada. O som é formado e sai livremente pela boca. Nas consoantes, isso não acontece. O som é formado e, ao sair, ele encontra alguns obstáculos. Que obstáculos são esses? Às vezes a língua, às vezes o dente, às vezes os lábios, às vezes o palato, que é o céu da boca. Então, ele encontra um obstáculo. Por exemplo, se eu for falar paradinho, igual eu fiz com as vogais, deixa se vocês vão entender quando eu faço a mesma coisa com as consoantes, ó. E, G, D, O. Estou tentando falar sem nem movimentar a língua. Eu não consigo produzir o som, porque eu preciso do movimento, eu preciso de utilizar esses recursos, língua, dente, palato, eu preciso, lábios, eu preciso de utilizar tudo isso. Então, B, C, D, eu preciso desses recursos. Então, ela sai com os obstáculos, com o uso dos obstáculos. Essa é uma das diferenças entre vogais e consoantes. Bom, disse também que as vogais são as letras mais importantes que existem. Será que são? Forme para mim uma palavra que só contenha vogal. Pensa aí. Para o vídeo, pausa e pense aí. Uma palavra que contém só vogal. Você consegue? Formou? Provavelmente você formou as palavras oi, ai, ui e várias outras palavrinhas pequenas, mas é possível eu formar palavras somente com vogais. Agora, vou te desafiar. Forme uma palavra somente com consoantes. Pausa de novo e forma. Pensa aí. Conseguiu? Não, né? Porque não tem palavras formadas somente com as consoantes. As consoantes precisam de ter ali, ou à frente ou atrás, elas precisam ser acompanhadas para produzir o som, formar uma palavra de uma vogal. Muito bem, então vamos começar. Gente, o primeiro texto é desse livrinho aqui, ó, Emília no País da Gramática. Se vocês se lembram, é do Monteiro Lobato. Então, olha só, Emília é aquela boneca de pano que tomou uma pílula e começou a falar. Emília fala muito. Então, a Emília é uma boneca de pano. O sítio do Pica-Pau Amarelo é o sítio da Dona Benta. As crianças vão passar as férias lá com a avó, lá no sítio da Dona Benta. Certo dia, o Pedrinho, que é um neto da Dona Benta, ele ia passar as férias e a Dona Benta queria estudar com o Pedrinho a gramática durante as férias, para que ele reforçasse tudo que ele aprendeu na escola. E isso é muito bom para o Pedrinho, porque a Dona Benta tem todo um jeitinho especial de ensinar. Só que o Pedrinho não queria estudar, não. Nas férias, ele falava, eu vim para cá, foi para brincar. E ele não queria estudar nas férias. Até que a Emília teve uma ideia. A Emília era cheia de ideias, que era de ir lá para o país da gramática. E assim, eles foram em companhia do rinoceronte. O rinoceronte se chamava Quindim e ele foi o guia para o país das gramáticas. Existe imaginação. Então, ficou muito divertido. Quando se usa a imaginação, fica muito mais divertido. E não é que o Pedrinho até estudou gramática durante as férias e sem reclamar, feliz da vida? Então, vamos ler o texto
eu vou ler esse texto primeiro, depois de comentar. E depois eu quero que vocês leiam o texto. Então, vamos lá. Emília no País da Gramática. Enquanto eu estiver lendo, vocês vão acompanhando aqui com o dedinho. Esquece a projeção, nem vou passar. Vocês vão acompanhando no livro de vocês com o dedinho, tá? Para acompanhar cada parte que eu ler. Então, vamos. Emília no País da Gramática. Trotou, trotou, e depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de um modo estranho. Gente, imagina, trotou é a cavalgada, né? Mas na verdade eles foram no rinoceronte. Então, é aquele caminhar. E foi caminhando, caminhando, mas de repente ele entrou numa região onde pelo ar vinha um chiado, quer dizer, um som estranho. Que zumbido será esse? Indagou a menina. Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do País da Gramática, explicou o rinoceronte. Esses zumbidos são sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil, que nós ficamos na mesma, observou a Emília. Sons orais, que pedantismo é esse? Quer dizer, está dizendo que o rinoceronte é arrogante, está exibindo para eles, se exibindo para eles, né? Para que falar difícil? A Emília estava reclamando, ela não sabia o que era pedantismo, ela não sabia o que era esse som oral. Você se lembra o que é o som oral? Lembra das vogais? Som que sai diretamente pela boca? A, E, I, O, U, sem obstáculo? Então, som oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U. São sons orais, como dizem os senhores gramáticos. Pois diga logo que são letras, gritou a Emília. Mas não são letras, protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som. Não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro há os sons orais, depois é que aparecem as letras para marcar esses sons orais, entendeu? Então, primeiro são os sons. Depois, o homem criou os sinais, que são aqueles sinais escritos que a gente escreve para formar a palavra. Mas primeiro foi os sons. Os sinais só representam os sons que já eram ouvidos. Isso que o rinoceronte quis dizer. Continuando. O ar continuava no zum-zum cada vez maior. Os meninos pararam, muito atentos a ouvir. Estou percebendo muitos sons que conheço, disse Pedrinho, com a mão em concha no ouvido. Todos os sons que andam zumbindo por aqui são velhos conhecidos seus, Pedrinho. Querem ver que é o tal alfabeto? Lembrou o Narizinho. E é mesmo, estou distinguindo todas as letras do alfabeto. Não, menina, você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto, corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual a de Dona Benta. O que é pachorra? Com uma paciência. A Dona Benta tinha muita paciência, então o rinoceronte estava com paciência, porque ele já tinha falado que o que eles ouviam eram os sons e não letras.
Se você escrever cada um desses sons, então sim surgem as letras do alfabeto. Que engraçado! Exclamou Pedrinho, sempre de mão com a concha no ouvido. Estou também distinguindo todas as letras do alfabeto. O A, o C, o D, o X, o M. O rinoceronte deu um suspiro. Dei ele de novo com essa história de letras, né? Mas chega de sons invisíveis, gritou a menina. Toca para diante. Quero entrar logo no país da gramática. Nele já estamos, disse o paquiderme. O que é paquiderme, gente? São os animais que têm essa pele espessa, grossa, igual o rinoceronte, o elefante, o hipopótamo. São espécies de paquiderme, um tipo de animal. Então, nele já estamos, disse o paquiderme, quer dizer, disse o rinoceronte. Esse país principia, ou começa, justamente ali onde o ar começa a zumbir. Os sons espalhados pelo ar e que são representados por letras fundem-se logo adiante em sílabas. Então, esses sons que estão no ar, o A com o B, o C com o A, vão formar sílabas, K, né? As tais palavras que constituem a população da cidade de onde vamos. Repare que entre as letras há 5 que governam todas. Lembra quais são as 5? Vire a página aí, vamos lá. São as senhoras vogais. 5 madamas emproadas. 5 madamas emproadas. Quer dizer que as vogais eram 5 madamas emproadas. Por que elas são madamas? Que significa madame, uma dama. As vogais são uma dama, emproado, uma dama vaidosa, pretensiosa. Por que isso? Vamos lá. São as senhoras vogais, 5 madamas emproadas e orgulhosíssimas, porque palavra nenhuma pode formar-se sem a presença delas. As demais letras ajudam, por si mesmas nada valem. Está dizendo que uma letra uma consoante sozinha não serve, não forma palavra. São ajudantes. Essas ajudantes são as consoantes. E como a palavra está dizendo, só soam com uma vogal adiante ou atrás. Pegue as consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Pedrinho experimentou de todos os jeitos, sem nada conseguir. Claro que ele não vai conseguir, né? Misture agora as consoantes com uma vogal, como o A, por exemplo, e veja quantas palavras pode formar. Pedrinho misturou o A com as consoantes e imediatamente viu que era possível formar um grande número de vogais. Muito bem. Então, nós temos aqui todas as letras do alfabeto. O alfabeto ele foi organizado, essas letras foram organizadas numa ordem. O A, B, C, D. Então, que vocês já sabem aí. Nós vamos treinar isso. Para você treinar, eu quero que você vá na próxima página. Meu exercício é diferente do de vocês, mas está lá na página 17. E complete esse quadro aqui. Depois, complete o alfabeto, lá começou com A, B, C, aí você vai completar. Quando chegar no H tem que estar tudo certinho na ordem, tá? Você vai completar na ordem do alfabeto. E depois, de acordo com o texto, pinte os sons orais. O texto disse que tinha 5 letras que têm sons orais, aqueles que saem direto da boca, sem obstáculo. Quais são as letras? Faça aí, são 5 letrinhas. Nós vamos fazer apenas essa atividade. Então, eu quero que você treine a leitura, leia em voz alta.
vou te dar um conselho. Lê em voz alta, se possível, até na frente de um espelho, para você ver essa articulação. Isso ajuda você na leitura. Então, leia em voz alta. Eu quero que você escuta a sua voz ao ler. E faça essa atividade. Bem, vamos brincar um pouquinho para treinar essa atividade? Ótimo. Na sala, nós vamos brincar com bingo. Se você tiver condições de brincar com bingo com a família, você brinca. Eu vou explicar, se não tem ainda atividade. Olha só, você vai pegar 16 letrinhas. Para facilitar, organize as suas letrinhas assim. Escreve 4 letrinhas numa linha, escreve espaçado. Na linha de baixo, escreve mais 4 letrinhas. Na outra linha, mais 4 letrinhas. E na quarta linha, mais 4 letrinhas. Escreve espaçado. Não precisa nem fazer a tabela, mas escreve aí. E alguém, aí cada um da sua casa teria uma cartela dessa, ou quer dizer, escolher as suas letrinhas. Não vai escolher em ordem, não. Vai escolher assim, a letrinha que vier na cabeça, você vai e coloca. Embaralhado. E aí, alguém vai sortear. Vai sortear as letras. O primeiro que preencher, ganhou. Se você fez isso, teve condições de brincar, ótimo. Aí você vai fazer o seguinte, lá no seu caderno de português, ou lá naquelas folhas no final do livro que eu falei, que tá aqui, ó, no final, pode ser aqui também. Mas seria bom um caderninho separado para essas atividades. Então, vamos lá. Aí você vai escrever uma palavra, vai criar aí, lembrar de uma palavra que inicie com as letras marcadas no jogo. Aí você vai pegar as letras que você assinalou, que foram sorteadas, e você vai colocar vai escrever uma palavra com essa letra e vai colocar em ordem alfabética, certo? Então, você vai pegar as letras que foram marcadas, que foram sorteadas, e você vai colocar aqui em ordem alfabética, escrevendo um nome que inicie com cada letra. Igual a gente fez ontem na quadra, que a gente brincou, tia Dedonha, você vai criar uma palavra com cada letra, uma palavra só. Pronto. Caso você não tenha jogado, você sorteia aí 10 letras, pelo menos, e escreva a palavra que inicie com essa letra, certo? Terminamos a aula hoje. Ficou longa por causa do texto, ficou um pouquinho longa. O texto era grande. Mas agora, gente, é hora de inventar uma brincadeira. Vai, inventa uma brincadeira, que seja amarelinho, pular corda. Então, faça uma brincadeira que te movimente. Ficou muito tempo sentado. Faça uma brincadeira que te movimente. Pule corda, pula amarelinha, pula de um pé só. Conta quantos pulos você conseguiu de um pé só. Depois troca a perna, tenta com o outro. Qual que você pula melhor, com a perna direita, com a perna esquerda. Enfim, invente uma brincadeira. Mesmo que você esteja aí sozinho, invente uma brincadeira, se desafie, mas brinque para você descansar a sua cabeça. Estou muito feliz que você tenha feito essa aula e espero você amanhã. Beijo muito grande.